Olá, abençoados, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Até você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, principalmente se esse canal tem te feito você pensar, tá legal? Mas hoje nós vamos mostrar 5 provas visíveis da vinda de Jesus relatada no Monte das Oliveiras por Yahshua, tá bom? Então, abençoados, é por isso que eu sempre falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, pessoal, vamos falar então da primeira que Jesus falou ali, né? Que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 6, e vocês vão logo entender o que é isso aí. É guerra e rumores de guerra. Tá aí, né? E Yahshua falou, os discípulos assustados, né? Perguntaram, Senhor, que sinais haverão da sua vinda? Então eles estavam preocupados com aquilo ali, até porque eles sabiam que aquilo ali mais ficou agravante, porque mais lá no versículo 34, né, na linha do tempo aí, Jesus depois arremata, que será nesta geração. Então, eles perguntaram logo ali para safar a pele deles, né, e claro, também divulgar o evangelho do arrependimento para os israelitas. Tá bom? Então está aí a primeira parte, o primeiro tema, né, o primeiro tópico, que seria a guerra e rumores de guerra. Agora vamos mostrar para vocês que isso tem relatos históricos. Por exemplo, Flávio Josefo, que vocês sabem, Flávio Josefo foi um historiador contemporâneo ali dessa história, né? Ele passou ali por essa história e ele relatava. Então ele relatou que houve conflitos, né, e distúrbios em vários locais ali perto do mundo daqueles dias, né? É importante falar de mundo, né? Porque quando a gente fala em mundo, as pessoas logo pensam no mundo de hoje, né? Que o mundo de hoje tem muito mais gente, né? Tem muito mais terra habitada do que o mundo daqueles dias. O mundo daqueles dias, o que estava fora do Império Romano não era considerado, por incrível que pareça, biblicamente falando, tá bom? Então, Flávio Josefo, ele falou que houve distúrbios na Síria antes da guerra judaico-romana, a famosa guerra onde veio abaixo o templo. Isso aconteceu por volta do ano 67. Isso também inclui um motim em Cesareia e conflitos entre diferentes cidades da região. Também no ano de 67 houve rebeliões no Egito. Josefo relata que houve várias rebeliões em diferentes partes do Egito. Essas rebeliões foram causadas por conflitos entre as diferentes facções políticas da época. Então, durante o período que antecedeu a guerra, o final ali do ano 70, o Império Romano estava envolvido, né, em várias guerras e conflitos em diferentes partes do mundo, daqueles dias que era o mundo romano. Isso inclui conflitos na Britânia, na Germânia, bem como uma guerra civil romana. Então vocês vejam que houve bastante intensidade naqueles dias que Jesus predisse que viria o tempo abaixo. Também houve guerras e conflitos em outras partes do Oriente Médio durante esse período, incluindo guerra entre os partos e os romanos, bem como conflitos entre os reinos helenísticos da região. Houve várias rebeliões e conflitos armados na própria Judéia, incluindo a revolta dos Macabeus e a grande revolta judaica. Então, esses conflitos se agravaram no Império Romano naqueles dias. E isto contribuiu mais tarde para a destruição de Jerusalém, porque tudo foi se amontoando, né? Foram várias coisas acontecendo no mundo romano naqueles dias, que quando se levantou os judeus, era para a destruição. Tamanho era a intensidade ali, o estresse que estava vivendo o Império Romano nesses dias, tá bom, queridos? Então nós vimos nessa primeira parte as guerras. Agora vamos à segunda, né? A segunda é o segundo tópico de hoje, o segundo sinal, que seria terremotos. E isso foi descrito por Jesus lá no versículo 7 de Mateus, onde vamos ler. Aí a parte, né? Haverá fome e terremotos, né? A fome eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas vamos falar de terremotos, né, em várias partes do mundo. E aí, abençoado mundo daqueles dias, entende-se que era o mundo romano, tá bom, queridos? Então Jesus também falou sobre terremotos e fomes que aconteceriam antes de sua vinda. Durante esse período ocorreram vários terremotos e fomes em diferentes partes do mundo romano.
Segundo Flávio Joséfo, um terremoto ocorreu na ilha de Creta por volta do ano 46 d.C. O terremoto foi tão violento, irmãos, que causou danos significativos à ilha e afetou as cidades ao redor do Mediterrâneo. Isso está registrado em seu livro, o livro de Joséfo, chamado Antiguidades Judaica, no qual ele descreve o seguinte, vamos ler. Eu tirei aqui o relato de Joséfo desse livro aí na página também, aí está ali, a seção, o capítulo e tal. Diz ali o texto: um grande terremoto ocorreu na ilha de Creta e destruiu muitas cidades. Então é um relato histórico isso aí, que aconteceu de fato naqueles dias. Um outro texto também bastante interessante é quando Paulo, atenção, avisa que o juízo de Deus havia caído sobre os judeus da cidade de Tessalônica. Vamos ver onde Paulo fala sobre isso? Lembrando, tá, abençoados, que a Tessalônica, a ilha de Creta também, ela fica ali na Tessalônica, tá legal? Por isso que Paulo falou sobre isso aqui. Vamos ler, então, essa passagem. Se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. O som tá legal aí, abençoado? Espero que sim. Diz o texto: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas, aí eu botei em maiúsculo, a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Essa expressão, queridos, a ira de Deus, ela é interpretada como uma espécie de juízo. Eu já falei isso naquela mensagem que nós estamos falando sobre o período de transição, né? Se você não viu, vai lá. Estamos na terceira parte, tem muito conteúdo ali, muito interessante para você. E muitos estudiosos, muitos irmãos que estudam aí e que creem também nessa vinda de Cristo já consumada, eles ligam esse verso aí de 1 Tessalonicenses ao terremoto que aconteceu na cidade. O registro desse terremoto na cidade de Tessalônica pode ser encontrado no livro História Romana de Cássio Dio, que é outro historiador romano que viveu durante o período mais tarde, de 155 a 235. Ele relata que o terremoto causou grande destruição na cidade e foi seguido por um incêndio também. Um terremoto ocorrido em Roma, deixa eu voltar aqui, agora em 66 d.C., um outro terremoto que aconteceu, atingiu a capital do Império Romano e causou danos significativos aos edifícios e às estruturas da cidade. O historiador romano Tácito relatou esse evento em sua obra Anais, descrevendo os danos causados pela catástrofe e as tentativas do imperador Nero de ajudar as vítimas. O livro Anais, ele é um livro muito conhecido por estudantes bíblicos, Se você aí deseja adquirir, abençoado, procure aí uma livraria bastante boa para você adquirir esse livro, um bom livro aí para você ter. Tá bom? Então essas catástrofes naturais foram vistas pelos cristãos do primeiro século como o cumprimento daquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 7. Agora sim, vamos à fome. Vamos ao terceiro, que é a fome. Já vimos terremoto, já vimos guerra e rumores de guerra, e agora vamos ver a questão fome. Quanto à fome, houve um período muito difícil, mencionado inclusive no livro de Atos, que nós vamos ler, esse relato em Atos, falando de uma grande fome que estava naqueles dias acontecendo. Tá aí o texto, tá? Diz o texto: um deles, chamado Ágabo, levantou-se em uma das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Tá aí. Então, além de estar registrado na Bíblia, vocês estão vendo aí, também existem outros relatos de outros historiadores. Acredita-se, queridos, que se refira a uma fome que ocorreu durante, esse texto aí, o reinado do imperador Cláudio, por volta de 45 e 46, tá? Esta fome é mencionada por historiadores romanos como Suétone, Tácito e também por Joséfo em seus escritos. Então todos eles relataram a haver essa fome naqueles dias, e Jesus falou sobre a fome, tá? Um desses relatos foi feito pelo historiador romano Tácito, que escreveu sobre uma grande fome que afetou a região da Judéia
em torno do ano 46 depois de Cristo. E aí bate justamente ali daquela história que nós vimos em 2 Pedro, né, sobre os anticristos. Não sei se foi 2 Pedro, mas foi um desses assuntos em que um desses anticristos, né, que se colocou como uma divindade naqueles dias e que seduziu o povo de Israel, eles esse, né, eu esqueci o nome dele, né, era João Grande, né, era isso? Eu esqueci o nome dele, tá? Mas ele além de se sentar no trono ali como sumo sacerdote, né, ele mandou queimar ali o que tinha dentro de Israel de comida, né? Então isso gerou uma grande fome dentro de Jerusalém. Além disso, há outros relatos de fome em diferentes partes do Império Romano durante esse período. Tá legal? Vamos ao quarto, que é sinais no céu. Em seu sermão escatológico, Yahshua falou de sinais do céu, não falou? Vamos ver. Mateus capítulo 24, versículo 29. Aconteceu, André, sinais no céu? Aconteceu. Diz aí o texto, ó, imediatamente depois da angústia daqueles dias, né, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes dos céus serão abalados. Irmãos, o texto está nos dizendo que ainda haveria sinais no céu após a grande tribulação. Eu quero fazer uma ressalva nesse texto aí, porque esse texto também se cumpriu de forma espiritual, conforme nós temos analisado aí a questão, né, então aí uma linguagem judaica sobre a questão do sol escurecendo, a lua não dando a luz, as estrelas caindo. Isso significa Jerusalém, Israel e seus moradores vindo abaixo. A legislação, né, a legislação mosaica sendo trocada, sendo renovada para algo superior, tá bom? Então o texto está nos dizendo isto. Então, de acordo com Flávio Joséfo, houve um sinal no céu que foi interpretado por muitos como um presságio da queda de Jerusalém e do templo do ano 70. Irmãos, houve realmente esse evento que eu vou citar para vocês e está no livro de Flávio Joséfo, A História dos Hebreus, né? Isso é atribuído ao ano 66, né? A gente fala de datas. Claro que a gente falar de datas hoje em relação à questão histórica é muito não tem como a gente ser assertivo. Então é por volta, tá bom, queridos? De repente você vê lá na frente, mas 68, não é 66. Isso não descredita o que nós estamos falando, porque estamos narrando fatos históricos. Vamos ver então essa passagem aí do Flávio Joséfo, queridos, sobre o sinal no céu. Tá aí o texto. Diz ali: um pouco depois da festa, a 27 de maio, aconteceu uma coisa que eu temeria relatar. De medo que a tomassem por uma fábula, se pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas, e se as desgraças que lhes seguiriam não tivessem confirmado sua veracidade. Antes do nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados atravessar as nuvens e se espalharem pelas cidades, como para cercá-las. Olha que interessante, né? Tá ali a referência, a História dos Hebreus, tá? Quem tem esse livro é só procurar lá na página 1465, na seção 31. Meus irmãos, esse fato também é uma prova robusta, atenção, de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 14. Eu não vou ler, mas anotem e leiam, tá? E contra fatos não há argumentos. E é isso que estamos mostrando a vocês. Fatos históricos linkados com as escrituras. E isso prova por A mais B que as escrituras, abençoado, sempre será verídica e verdadeira. Uma verdadeira, tanto espiritualmente, né, como na questão histórica, tá bom? Então essa descrição é semelhante a um evento descrito também pelo historiador romano Tácito, em 66, como um sinal de desgraças iminentes que se abateriam sobre Jerusalém. Vamos ver o que ele escreveu no livro Anais? Tácito, vamos ver, tá ali. Vou botar para vocês verem, é um texto curto. Diz ali: no céu apareceu uma visão de um conflito de armaduras reluzentes. Houve também outro historiador chamado Egésipo, que relatou algo parecido. Vamos ver, abençoados, as crônicas de Egésipo, vamos lá.
mais um texto histórico, tá? E isso aí é comprovado pela ciência que realmente esses homens existiram e eles têm provas de que aquilo que eles falavam. Uma certa figura apareceu de tamanho surpreendente que muitos viram exatamente como os livros dos judeus relataram que antes do pôr do sol foi subitamente visto nas nuvens, carros e soldados com armaduras sobre todas as cidades da Judéia. Tá? E nós podemos também dizer que em Tessalonicenses Paulo fala sobre o dia da vingança, né? Vamos ver Paulo falando sobre o dia da vingança aí, que tem a ver com esse tempo. Vamos ver. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. Diz o texto: E consola os que choram conosco na revelação do Senhor Jesus do céu, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, dando vingança aos que não veem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa versão aí é a versão que a gente está sempre comentando aqui, atenção no que eu vou falar, é uma versão chamada, no Novo Testamento, chamada Textus Receptus, tá? No qual eu estou tentando, tá, traduzir para o português, porque é uma versão muito interessante, é uma das versões mais antigas das cópias, né? Nós temos atualmente da Bíblia, né? É uma cópia bem antiga, então ela é bem fiel e eu achei interessante, tá bom? Eu trazer para vocês essa Textus Receptus, tá legal, abençoado? Então eu estou aí queimando a mufa para trazer aí mais essa novidade para nós. Eu acredito que vai durar um bom tempo, tá? Porque tem coisas ali que é muito difícil, tá? Meus queridos, todos estes relatos estão registrados aonde? Na história. E ainda nós temos a Bíblia a nosso favor. Está nas Escrituras. E escrito também nos livros por pessoas que presenciaram tudo isso. Para vocês verem, são muitas coisas, né, abençoados, que aconteceu naqueles dias que dá base para que a gente encaixe tudo isso aí como a vinda do Senhor. Porque seria uma descontextualização, eu falo isso eu sei o que eu estou falando, quando eles, o sistema religioso tradicional, o cristianismo tradicional, atribui essa geração a um tempo muito longo. Não é possível, Jesus falou sobre esta geração. Mateus capítulo 23 vem ali Jesus acusando, né, o que iria acontecer àquelas pessoas, né, aqueles homens, aquela geração má. Então tudo isso aconteceu naqueles dias. Não existe como a gente prolongar. Porque acontece hoje terremoto. Sempre vai acontecer, meus irmãos. Se a gente vê no Antigo Testamento, houve também terremotos. Mas aqui, a especificidade aqui do que nós estamos falando era referente a essa troca, né? Essa troca que haveria. Haveria uma aliança muito superior que entraria em vigor no mundo, trazendo consigo tudo isso que nós estamos falando, perdão, né? O espírito não está mais sujeito à segunda morte. Ou seja, estamos de fato livres para o Senhor Jesus, para adorá-lo em toda a sua essência, né? Não entrando em condenação, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há mais condenação. Tá bom? Então são coisas muito claras, né? Que eu acredito que aquele que entende, que hoje está dominando esse assunto, dorme até melhor. Vamos ao quinto? Vamos lá. O quinto sinal da vinda de Yahshua que eu vou trazer para vocês, tá? Lembrando que o contexto aqui está entre os contemporâneos daquela geração de Jesus que ele falou ali em Mateus capítulo 24, versículo 34, que seria para aquela geração. E o seu fim foi até Mateus capítulo 24, versículo 2, quando o templo viesse abaixo. Então, naqueles dias, houve muitas pestes, tá bom? Houve, por exemplo, na Babilônia. De acordo com Flávio Joséfo, uma grande peste atingiu a cidade de Babilônia por volta do ano 40. A peste causou muitas mortes e afetou a cidade por um longo tempo. Houve também peste em Roma, no ano 65. Uma grande peste atingiu a cidade de Roma, capital do Império Romano, capital do mundo daqueles dias, de acordo com os escritos de Suetônio. A peste durou cerca de 15 dias e causou muitas mortes na cidade. Realmente uma peste mesmo, né? Imagina 15 dias levar vidas ali. E isso era o que aconteceu naqueles dias. Vamos falar aí sobre esse quinto sinal, né? Foi a praga da Babilônia e a praga em Roma, que nós já falamos aqui. E isso tudo se refere ali àqueles dias.
Tá bom, meus irmãos? Então estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem para se guardar, principalmente se alguém aí disser que não há evidências da vinda de Cristo no ano 70, só há. Nós apresentamos aqui hoje 5 fatos históricos que podem ser considerados como evidência, né, da parousia. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus fala sobre os rumores de guerra. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Fala sobre os rumores de guerras, né, e guerra. E o apresentamos conflitos, né, distúrbios ali que houve na Síria, né, revoltas no Egito, né, que ocorreram em 67 depois de Cristo, bem como conflitos em outras partes do Império Romano. Vimos em Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus menciona terremotos e fomes que ocorreriam antes de sua vinda. E citamos o terremoto que houve na cidade de Creta, em 46, que causou dano significativo à ilha e afetou as cidades ao redor do mar Mediterrâneo. Mencionamos também que houve rebeliões e conflitos armados na Judéia e que isso contribuiu para a destruição do templo em Jerusalém. Não somente o templo, como a cidade de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E o objetivo desta mensagem foi cumprida, que foi fornecer a vocês 5 evidências da segunda vinda de Cristo, como queiram falar, que ocorreu durante o tempo da geração contemporânea de Yahushua, relatado em Mateus capítulo 24, versículo 34, até a queda do templo, predita ali por Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 2. Tá bom, abençoado? Bom, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Graça e paz e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo, jamais